Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor que continue falando conosco. Pai, que noite especial essa, em que podemos celebrar o Teu santo nome. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram. Te pedimos também por aqueles que estão impedidos de estarem conosco nessa noite. Que o Senhor esteja com eles, que eles possam sentir a Sua presença e o Seu encorajamento nesse momento. E Pai, dá-nos agora ouvidos atentos e um coração aberto para recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hulk, alter ego de Bruce Banner. Agora com os filmes da Marvel em alta, ele ficou ainda mais famoso. O personagem fictício tem uma frase de efeito. Você lembra qual é a frase do Hulk? Hulk smash. Está muito americano. O Hulk esmaga. Mas tinha uma série de TV que o doutor Banner também tinha uma frase, nas propagandas, nas chamadas para aquela série de TV, ele aparecia dizendo assim: não me deixe nervoso, você não vai gostar de me ver nervoso. E de repente os olhos dele se arregalavam, lembram disso? E ele virava uma criatura imensa, verde. Essa frase dele é precisa, não me deixe nervoso. Você não vai gostar de me ver nervoso. Porque ninguém gosta de ver alguém que esteja descompassado, que esteja fora de controle, que esteja com um rompante de ira e de raiva. Ninguém gosta. Mas você sabe que 50% das pessoas que procuram algum tipo de aconselhamento sofrem com isso, com a dificuldade de gerenciar o seu temperamento e as suas emoções. O pastor norte-americano chamado Stephen Cole, ele conta o episódio desse jovem de 27 anos, que foi preso. O moço estava num ponto de ônibus, quando ele teve esse rompante de ira contra uma senhora de 58 anos de idade. Ele disse: a senhora tem que me respeitar. E a mulher apanhou o telefone para chamar a polícia, porque ele não parava de gritar. E ele foi na direção daquela mulher e deu um soco nela. Um homem de 62 anos que estava assistindo a situação, tomou a iniciativa de defender a mulher. E o jovem apanhou uma brochura que ele tinha consigo e agrediu o senhor também. Derrubou a brochura e saiu correndo. Quando a polícia chegou, a polícia conseguiu encontrar o nome do jovem na brochura e o endereço da casa dele. Sabe do que se tratava a brochura? Um centro de gerenciamento de raiva, de ira. Pelo menos esse moço estava se tratando. Veja você, quando nós pensamos em ira, em raiva, em rompantes emocionais, nós não podemos nos esquecer que isso destrói a comunicação. Isso mata a alegria. Você sai para viajar com alguém, para passear, e a pessoa começa a ter piti, azeda o passeio, estraga o que estava acontecendo. Tinha tudo para ser um final de semana maravilhoso. E a pessoa tem uma reação adversa à felicidade. E estraga tudo, por bobagens. Eu sei que aqui nenhum de nós tem esse problema. Mas pode ser que você tenha um amigo que sofra disso, alguém que você conhece. O maior problema quando alguém luta ou vive essa experiência é que ao invés dela imediatamente reconhecer que é responsável por aquilo que está fazendo e procurar um caminho para mudar, essas pessoas começam a justificar por que tiveram essa explosão e a transferir a responsabilidade daquela explosão ao outro.
É injusto fazer isso. Apesar da Bíblia, quando trata do problema da ira, apresentar que ira descompassada, não propriamente canalizada, seja negativa. Ouça com atenção. Nem sempre é errado irar-se. Nem sempre. A questão é como canalizamos essa ira. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Eu vou ler em duas traduções diferentes, para podermos considerar com um pouco mais de profundidade esse assunto. Marcos capítulo 3, versículo 5. Se você encontrou, por favor, diga amém. Aqui é Jesus, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a sua mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Essa é a atualizada, a Almeida Revista Atualizada. Agora note como verte esse texto, lembrando que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não em inglês, não em português. Diz assim, capítulo 3, versículo 5, na Nova Versão Internacional. Irado, percebeu a diferença? Irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. A palavra grega utilizada aqui, que foi traduzida na atualizada por indignado, é a palavra orges em grego. E a palavra orges, a Nova Versão Internacional acertou, é irado. Jesus se irou quando ele viu a dureza do coração de homens que não se compadeciam com a miséria alheia. Jesus, ele expressou uma justa indignação com aquilo que estava errado. Aliás, não foi a única vez. Você se lembra que o templo judaico era dividido em algumas áreas, tinha pátios diferentes. Um desses pátios era destinado aos não-judeus, chamavam de o pátio dos gentios. Era o ambiente em que o não-judeu podia entrar, orar e clamar a Deus. O que fizeram eles? Eles encheram aquele lugar de animais, de vendilhões, de cambistas. Importante. Esse episódio não é um impedimento para que a igreja venda algum item ou algum produto, uma camiseta ou o que quer que seja. Porque isso se dá num contexto veterotestamentário em que o templo de Deus era feito de pedras. Hoje o templo de Deus é feito de gente. Amém? Mas seja como for, naquela ocasião, o espaço em que as pessoas de origem não judaica podiam adorar a Deus era aquele. E eles não tinham esse espaço. Imagine você chegando para se ajoelhar e o local está cheio de excremento de animais, ou de mau cheiro, ou do que quer que seja. Não é um bom marketing sensorial você está num lugar desse. O que fez Jesus? Você acha que Jesus entrou ali e disse: com licença, cavalheiros, por gentileza, vocês podem retirar esses animais? Não. A Bíblia nos diz que Jesus apanhou um azorrague, que é um tipo de um chicote, mas ele não atingiu ninguém. Importante lembrar disso. Vai que começa o culto do chicote, sei lá. Importante esclarecer. Ele girava esse chicote no ar, e ele sim derrubou as mesas, e expulsou os cambistas e colocou os animais para fora. Foi uma das razões porque desejaram a morte de Jesus. Porque Jesus estava causando prejuízo aos negócios daqueles religiosos corrompidos. O texto nos explica por que Jesus agiu assim. E diz: porque o zelo da tua casa me consome.
Jesus não se irou por conta da sua própria reputação. Jesus se irou por causa da reputação de seu Pai. E essa é a primeira coisa que devemos ter em mente. Que existe uma ira que é digna, que tem lugar, que é justa, é uma indignação justa. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos com aquilo que está errado. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Éfeso, por favor, capítulo 4, versículo 26 e 27. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Se você encontrou, por favor, diga amém. Irai-vos e não pequeis. Note, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos aqui é uma ordem, é um imperativo. E não é um imperativo condicional. Eu quero dar uma sugestão a você. Se você gosta de estudar a Bíblia, tenha mais de uma tradução. Tenha mais de uma versão da Bíblia. Leia em traduções diferentes. Compare as traduções. As variantes são interessantes. Por exemplo, a Nova Versão Internacional, nesse caso, se distancia do texto grego, quando verte o texto dizendo, na sua ira, não peque. Mas tira o imperativo, perceberam? Transforma o quê? No imperativo condicional. Se você se irar, não peque. Não é o que diz o texto? O texto diz, irai-vos, não pequeis. Coloca um limite para a ira. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que quer dizer isso? Que ira, que essa indignação deveria ter um prazo de validade curtíssimo. Tem que deixar passar logo, acabar logo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Há uma maneira de se irar. Então, por favor, considere comigo. A ira não é um problema em si, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele se ira com o que é injusto. Deus, Ele se ira com o que é torto. Deus se ira com o que está errado. Logo, ser um cristão, alguém que segue os passos de Jesus, não é se travestir de um embananamento pessoal e perder a capacidade de se indignar com as coisas. Pelo contrário, o nosso sentido daquilo que é certo e daquilo que é errado se torna ainda mais aguçado. E por isso o apóstolo Paulo diz, irai-vos. Lembremos que nosso tema é cidadãos dos céus e da terra. Eu já disse antes que melhor seria dizer cidadãos do céu na terra, porque é para lá que nós vamos. Nosso destino final, celestial, Deus, a eternidade. Mas somos cidadãos dos céus na terra. Quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele disse exatamente isso. Vocês são santos de Deus, filhos de Deus, templo de Deus, corpo de Cristo, que habita em Éfeso. Vocês que habitam em Éfeso, lá em Éfeso qual era o problema? É que muitas pessoas seguiam o culto, o caminho de Diana, de Artemis. Um caminho totalmente diferente do Evangelho. Bom, para nós hoje, a pena inspirada do apóstolo diria, vocês que habitam em Mogi, em Suzano, em Itaquá, em Arujá, em São Paulo, no Brasil, vocês que aí estão, vocês são santos de Deus, filhos de Deus, templo de Deus, corpo de Cristo. Não sigam o caminho desse mundo, não sigam o caminho dessa terra que se distancia de Deus.
Existem coisas que acontecem aqui que você deve se indignar. Você deve olhar e dizer: isso está errado. Amém? Esse é o convite do Evangelho. Isso está errado. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou seguir isso. Esse é o imperativo de Paulo. Mas aí vem a pergunta: se a ira é a linha que divide, canalizar a ira de uma maneira saudável, bíblica e piedosa, e ter um rompante equivocado e pecaminoso de ira, como eu posso fazer isso? Como eu posso viver esse imperativo? Eu gostaria de propor algumas sugestões brevemente nessa noite. Primeiro, e talvez esse seja o mais fácil dos conselhos que eu quero dar. Primeiro, se indigne com os pecados dos outros. Mas esse é o mais fácil. Está errado, está errado. Não importa quem fez, olha, está errado. Não importa se foi o pastor, está errado, está errado. Se indigne. Porque quando você se indigna com o pecado do outro, e pecados inclusive sociais, se você deixa isso se canalizar corretamente, você vai tentar oferecer alguma resposta. Há alguns anos, a revista Super Interessante trouxe uma matéria de capa, dizendo que o livro mais antigo, a Bíblia, o livro da nossa fé, tinha sido provado como algo errado. Eu fiquei indignado. Eu sentei no meu computador e imediatamente escrevi uma carta. Mas nunca manda uma carta no dia que você escreve. Por isso o WhatsApp é um perigo. Não se escreve carta, não se manda carta no dia que se escreve. Escreva. No dia seguinte você lê. Bom, no dia seguinte, eu coloquei toda a elegância necessária na carta. E enviei, mas uma carta firme, que expressava a minha indignação. Isso está errado. Eu recebi uma linda resposta do editor da revista, me agradecendo e dizendo: mas não vamos publicar a sua carta. Mas faça isso. Segunda coisa que eu gostaria de sugerir é aprender com a sua ira. Sabia que a ira, a nossa raiva, diz muito sobre o nosso caráter? Sobre os nossos valores? Diz. Aquilo que faz com que você se sinta irado, que essa emoção se aflore em você, diz algo sobre os seus valores. Quando Deus no jardim do Éden, lá no capítulo 4, logo depois depois de expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, no capítulo 4, ele vai conversar com Caim. E Deus faz uma pergunta para Caim naquele capítulo. Deus pergunta: por que você está irado? Já viu isso? Já leu isso? Gênesis capítulo 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Por que você está com tanta raiva, Caim? Uma pergunta retórica. Deus não sabia? Deus não sabia porque Caim está virado? Deus sabia porque Caim está virado. O que Deus desejava é que Caim fizesse um exercício de introspecção pessoal e avaliasse a causa da sua ira. O que te dá raiva? O que te deixa irado? Matthew Henry disse o seguinte: para eu irar e não pecar, eu preciso me irar apenas com o que é pecado. Pegou essa? Para eu me irar e não pecar, eu preciso me irar apenas com aquilo que é pecado. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos iramos não com o pecado, mas com a preferência. Preferência. Ira com a mulher por causa do jeito que ela dirige, o jeito que ela prefere dirigir. Ou com o marido. Ou a maneira que a pessoa prefere exercer um ministério até na igreja. Não aqui, gente, eu sei que aqui não tem isso. Outros lugares. Eu andei lá em Kansas, tem muita gente com problema disso daí.
Nós ficamos irados por preferência, não por pecado. E quando ficamos irados por preferência, a nossa ira é pecaminosa. É uma ira que está mal canalizada. O que fazer com a ira? Mais uma sugestão. Você deve canalizar a sua ira em oração. A Bíblia jamais diz que você deve negar a ira, fingir que ela não existe, pretender que não está acontecendo nada. Uma panela de pressão, não, está tudo bem. Não, não está bem. O que fazer com essa ira? Canalize a sua ira na oração. A ira pode ser um convite para você orar. Veja só, há alguns anos, aliás passa tão rápido, há vários anos, há muitos anos, um pai me perguntou assim, e eu digo isso porque hoje é um homem casado, na época era um menininho, e o pai me perguntou, segurando a mão do menino assim, olha, eu quero ler a Bíblia com o meu filho, o que você me recomenda? Eu falei, leia os Salmos. E assim eles faziam toda noite, liam os Salmos. Um dia, ele entrou em contato comigo e disse, pastor, eu fui ler o Salmo para o meu filho, e ele disse, papai, para, eu estou com medo. Ele falou, o Salmo diz, arranca o cabelo dele, quebra o dente dele, joga ele como um mendigo andarilho. O que é isso, pastor? Eu falei, ai rapaz, eu esqueci de te dizer sobre esse Salmo aí. Este salmo é uma categoria de salmos na literatura judaica, que chama-se salmos imprecatórios. Quer dizer, o salmista passou por alguma injustiça. E ao ser submetido por essa injustiça, ao invés de buscar se vingar com a sua própria força, do seu próprio jeito, ele levou tudo aquilo em oração e disse, Senhor, aqui está a minha causa. Na minha opinião, essa pessoa merece um soco no estômago. Na minha opinião, essa pessoa merece ficar sem cabelo. Na minha opinião, ele merece... Vou parar por aqui. É isso, Senhor, na minha opinião. Mas eu não vou fazer nada. Eu vou colocar nas tuas mãos. Não é lindo como a ira pode nos convidar à oração? Se você estiver andando na cidade e ouvir aqui do alto da montanha um urro em oração, dizendo, Senhor, arrebenta o dente dele. Sou eu. Mas eu não vou arrebentar o dente de ninguém, porque a ira deve ser canalizada a Deus em oração. Finalmente, e talvez o mais difícil dos nossos desafios nesse campo, ire-se, indigne-se com o seu próprio pecado. Essa é a parte mais difícil. Somos muito tolerantes com o nosso próprio pecado. Esse jornalista britânico morava na Índia, isso é um caso real. E na Índia, você sabe, é um calor imenso. Eu estive na Índia no período do inverno e achei que ia morrer derretendo lá. E por essa razão, por ser tão quente, as pessoas têm o hábito de, pela manhã, se banharem nos rios. E esse homem se levantou para se banhar. E enquanto ele se banhava numa margem do rio, ele viu do outro lado uma mulher se banhando. E ele sentiu um desejo animal, baixo, sujo, e decidiu nadar até aquela mulher. Não era a mulher dele, mas ele foi nadando em direção dela. Ele conseguia ver a distância que ela estava um tanto assustada, mas ele continuava nadando. Na cabeça dele era como se uma voz dissesse, não, não, não. Mas a canalice dentro dele, o pecado dentro dele, fazia com que ele continuasse nadando. Então ele disse, eu vou mergulhar, e quando ela mesmo esperava, eu vou aparecer na frente dela. E foi exatamente o que ele fez. E quando ele surgiu na frente daquela mulher, ela levou um susto, tentou cobrir o seu corpo, e ele viu o rosto de uma mulher leprosa.
Quando ele viu aquele rosto devorado por lepra, chocado, ele disse: essa mulher é horrível, essa mulher é leprosa. Naquele momento, como um raio, ele recebeu a convicção de Deus: não, você é horrível, você é um leproso. E ele entendeu quão sujo era o pecado que existia na vida dele. Mas foi assim que esse homem conheceu a Jesus e mudou de vida. E é por isso que a história dele se tornou uma história pública. Meus queridos, sim, a ira pode nos ajudar a nos indignarmos com aquilo que não está certo em nossa vida. É um balanço que cada um de nós deve fazer. Sabe por quê? Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. E quando nos deparamos com tudo isso, podemos ter a certeza que a graça de Deus nos alcançará. Edmund Speaker, um amigo de longa data, e eu creio que já compartilhei isso com vocês, ele, quando se casou, fez um pacto com a esposa. E o pacto dele era muito simples, baseado no texto que lemos, da carta de Paulo aos Efésios. Nenhum dia nós vamos dormir sem nos reconciliarmos. Nenhum dia. Nós não vamos deixar que o sol se ponha antes da gente resolver a nossa ira. Mas eles tiveram uma briga no Rio de Janeiro, e ele conta que aquele dia todo ele ficava esperando ela voltar e pedir perdão a ele. Mas não ia. Ele sentado na varanda, ele via o sol se pondo no horizonte já. E ele falou: puxa, mas nós vamos quebrar aquele acordo que fizemos. E então ele correu até onde ela estava. Ele disse: Marli, me perdoe. Me perdoe, Marli. E ela disse: eu te perdoo, porque é você que está errado mesmo. Mas eles se reconciliaram ali. Hoje ele conta essa história com um sorriso, porque eles aprenderam a canalizar a ira de uma maneira correta. Se nós queremos viver a beleza do Evangelho, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Se essa é uma área com a qual você tem lutado, peça a Deus que te ajude. Tudo isso o apóstolo Paulo nos dá dentro de um contexto específico. O contexto de que somos santos de Deus, filhos de Deus, templo de Deus, corpo de Cristo. O Espírito de Deus habita em nós. E Ele nos dá a capacidade de vivermos essa beleza do Evangelho. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão que aqui se encontra. Obrigado pela sua palavra. Senhor, muitas vezes nós lutamos com essa área de nossas vidas. A ira, Senhor, que é sim uma doação da sua imagem em nós. Mas por causa do pecado, nós não sabemos como usar corretamente. Nessa noite, Pai, nós meditamos em algumas maneiras como podemos fazer isso. Te pedimos no nome santo de Jesus, que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor nos ajude, Pai, a lidarmos com essa ira e canalizarmos de maneira adequada. A fim, Senhor, de que a comunicação nos nossos relacionamentos não seja destruída, de que nós não nos tornemos assassinos de alegrias, de que nós não venhamos a reduzir os nossos relacionamentos ao pó. Ajuda-nos, Pai, por sua graça, por seu amor, em nome de Jesus. Amém.